Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, essa semana nós estamos vivenciando a paixão de Cristo, o dia em que o nosso Senhor nos deixou, sendo crucificado e morto. A crucificação, ou a história da crucificação de Cristo, nos dá a impressão de que tudo aconteceu muito rapidamente, mas na realidade as horas passaram muito lentamente. E mais lentamente ainda para quem estava sofrendo. Dentre as penas de tortura ou os castigos de morte falados na antiguidade, a crucificação era uma das mais terríveis. Não causava dano nenhum a órgão vital, como o coração, fígado ou pulmão. Não provocava sangramento excessivo, e com isso a morte chegava lentamente. Às vezes, depois de muitas horas, e o crucificado entrava em choque por causa do cansaço, da falta de ar e das dores. Fora a desonra, que não se permitia enterrar a pessoa, a vítima era submetida a uma zombaria, a um escárnio completo pelos que passavam. Era tão cruel a crucificação que muitos historiadores evitavam descrever o sofrimento dos crucificados. Sobre a questão do tempo que Jesus sofreu na cruz, o Evangelho de Marcos é o mais exato. Marcos diz assim, que crucificaram Jesus na 3ª hora, que quer dizer às 9 da manhã, e que morreu na hora 9ª, que quer dizer às 3 horas da tarde. Isso significa que Jesus esteve pendurado na cruz durante 6 horas, 6 longas horas. A mensagem de hoje é a vitória do final. O texto Mateus 27, 45 a 50, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus Cristo bradou em alta voz, dizendo: Eloá, Eloá, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu ela em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter brandado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. No versículo 46, nós temos a frase que deve aparecer para qualquer um como a mais assombrosa de todo o relato evangélico. A exclamação de Cristo: meu Deus, por que me abandonaste? Trata-se de uma frase na qual só podemos baixar a cabeça em sinal de respeito. Mas devemos também buscar entendê-la. Houve muitos intentos de entender o mistério dessa frase e nós podemos pelo menos citar 3 que os historiadores defendem. Primeiro, é estranha a forma como o Salmo 22 se intercala em todo o relato da crucificação e, de fato, essa frase é o primeiro versículo nesse salmo. O Salmo 22:1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quando nós olhamos para esse salmo, vemos que o salmista diz que frases também que se identificam com a situação de Jesus naquele momento da crucificação. Os versículos 7 e 8 do mesmo capítulo 22 diz assim: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam um insulto contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Quando continuamos
lendo o mesmo salmo, vemos que diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. E isso aconteceu. Esses versículos retratam também o desenrolar de toda a história da crucificação. Agora, também pensou-se que Jesus fazia, na verdade, ao repetir esse salmo, embora que o salmo começa no abandono mais absoluto, termina com um triunfo total. Salmo 22, 25 a 31. Diz assim a palavra: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Esses versos, a posteridade o servirá, quer dizer, nós que ouvimos e agora aceitamos a Jesus, o serviremos. Gerações futuras, isto é, aqueles que não nasceram, que nasceram após a crucificação, também servirão a ele, um povo que ainda não havia nascido. Nós e os que virão após nós. De maneira que sugere que Jesus repetia esse salmo na cruz como uma imagem da sua própria situação e como um cântico da sua confiança e sua fé, visto que sabia muito bem que começava nas profundezas, mas terminaria nas alturas. E segundo, sugere que nesse momento todo o peso do pecado do mundo, ou dos pecados do mundo, caiu sobre o coração e o corpo de Jesus. Que foi nesse momento quando a frase diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós. 2 Coríntios 5:21. E que o castigo aguentou por nós foi a inevitável separação de Deus, a qual produz pecado. A separação de Deus produz o pecado. Pode ser que não poderíamos afirmar com certeza que isso aconteceu com Cristo. E é um mistério que nós, se aconteceu, nós só podemos expor diante disso o nosso sentimento de gratidão e maravilhamento. Ele se separou de Deus para receber o pecado de todos nós. E terceiro, pode ser que haja algo mais humano, se assim pode dizer. Parece-me que Jesus não seria Jesus se não tivesse penetrado nas mais recônditas profundezas da experiência humana. Agora, na experiência humana, e à medida que passa a vida e nela entra a tragédia, há momentos que parece que Deus se esqueceu de nós. A exclamação de Jesus se aproxima mais dessa hipótese, embora que, na verdade, Deus nunca havia esquecido o seu filho. Jesus sabia que devia seguir adiante, porque essa era a vontade de Deus e o plano estabelecido. Aqui vemos a última agonia dessa situação humana. Nós vemos Jesus descer às últimas profundezas da situação humana para que não houvesse lugar que tenhamos que ir, a qual Jesus não tenha estado antes. É claro que aqueles que escutavam não entendiam. Alguns pensavam que eles chamavam Elias. Talvez quem pensou assim pode ter sido os judeus. Seja como for, para os guardas, essa exclamação era um mistério. Mas a questão é a seguinte: teria sido terrível se Jesus
morresse somente com um grito assim nos lábios, mas ele não fez. A narração nos diz que depois de ter dado esse grande clamor, ele entregou o seu espírito. Esse clamor deixou uma marca nas mentes dos homens. Aparece em cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas um deles vai mais longe. João diz que Jesus morreu com um grito: está consumado. Em grego, essa frase se diz em apenas uma palavra, tetelestai. É o mesmo que acontece no aramaico. E essa mesma palavra é a exclamação do vencedor. A do homem que completou a sua tarefa, que completou o seu plano e que venceu a luta, e de quem saiu da escuridão para a glória da luz e tomou posse da coroa. Jesus morreu vitorioso e conquistador, com um grito de triunfo nos lábios. Aqui, querido, está, pois, o elemento valioso. Jesus passou pelo mais profundo dos abismos e depois irrompeu em luz. Se nós também confiarmos em Deus, inclusive quando parece que Deus não existe, quando parece que Deus esqueceu de nós, mas nós precisamos reunir os restos da nossa fé. E assim não haverá dúvida que aparecerá o brilho de Deus em nós e nós venceremos. O vencedor é o homem que se recusa a crer que Deus o esqueceu, mesmo que cada fibra do seu corpo sinta que Deus o abandonou. É o homem que jamais deixará que sua fé desapareça, mesmo que sinta que todos os seus o abandonaram. É o homem que foi derrotado ao máximo, mas confia em Deus, porque foi assim que Jesus fez. E nós temos uma revelação maravilhosa. Mateus 27, 51 a 56. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas estavam seguindo Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Temos o relato de que coisas surpreendentes que ocorreram quando Jesus morreu. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Tratava-se de um véu que ocultava o lugar santíssimo, pelo qual ninguém podia passar, com exceção do sumo sacerdote, no dia do perdão. Atrás desse véu morava o Espírito de Deus. Aqui temos um elemento simbólico. Até este momento, Deus tinha estado oculto e ninguém o conhecia. Mas na morte de Jesus, vemos o amor escondido de Deus e o caminho que muitas vezes esteve fechado a todos os homens, estava agora aberto para todos que se cheguem à presença de Deus. Esse rasgar do véu significava que Jesus possibilitaria aos crentes o acesso direto à presença de Deus. A vida e a morte de Jesus nos mostra como é Deus e tira para sempre o véu que ocultava Deus dos homens. Abriram os sepulcros. Essa frase, esse símbolo significa que Jesus venceu a morte. Ao morrer e ressuscitar, Jesus destruiu o poder da morte. Devido à sua vida, à sua morte e à sua ressurreição, o sepulcro perdeu o seu poder. A tumba perdeu o seu terror e a morte a sua tragédia, porque agora estamos seguros de que Ele, porque vive, nós também viveremos. Temos também
o relato da adoração do centurião. O centurião, vendo que Jesus havia morrido, a terra tremeu, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era filho de Deus. Mas Jesus havia dito: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus já havia dito sobre o poder magnético da cruz, e o centurião foi o primeiro fruto da cruz de Cristo. Temos também a afirmação das mulheres que viram o fim de Cristo. Todos os discípulos abandonaram e fugiram, mas as mulheres ficaram. Tem-se dito que, diferente dos homens, as mulheres não tinham nada a temer, porque sua posição era tão baixa que ninguém prestaria menor atenção a elas. Mas também há muito o que dizer sobre isso. Estavam ali porque amavam a Cristo, e nelas, como em muitos outros, o amor perfeito tinha feito desaparecer o medo. Deus não quer e nunca quis que nós tenhamos medo dele, e sim que o amemos. Que nós não tenhamos medo de adorar a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.